Hora de falar sobre o novo técnico do Clube Atlético Mineiro. O Galo está no mercado em busca de um substituto para Gabriel Milito, demitido depois de mais uma derrota, agora por 2-0 para o Vasco da Gama. O Luiz Castro é o nome dos sonhos. O Everton Guimarães, apresentador do programa Os Donos da Bola da Band, chegou a comentar que o Luiz Castro está apalavrado com o Galo. O Atlético não confirma nem desmente, só diz que está no mercado em busca de um treinador de primeiro nível. Também tem muita gente dentro do Galo especulando a possibilidade de Tite voltar a trabalhar justamente na cidade do Galo. Alguns torcedores do Atlético aqui não guardam boas lembranças da última passagem do ex-comandante da seleção brasileira pelo Atlético, temporada que inclusive terminou com um rebaixamento. Só para completar, importante contar que o Luiz Castro também é alvo do Vasco, do Santos e foi sondado pelo Cruzeiro, que não terá Fernando Diniz. Daqui a pouco eu falo sobre a Raposa. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar que o Hulk precisou ir às redes sociais para explicar uma postagem do seu pai. O Atlético fez a comunicação da saída do Milito e o pai do Hulk usou as redes sociais para usar alguns emojis nessa postagem com aplausos e também agradecendo. O clima ficou ruim, muita gente entendeu que o Hulk trabalhou pela demissão do Gabriel Milito. Hulk precisou usar suas redes sociais para escrever o seguinte: meu pai sempre manda alguns emojis quando vê uma postagem no Galo. Isso inclusive é fácil de confirmar em postagens anteriores. Em nenhum momento ele quis curtir a saída do nosso treinador pelo equívoco do meu pai. Peço desculpas. Fecha aspas. O Colorado não está mais sozinho na disputa por Igor Rabelo, que não deve ficar no Atlético Mineiro. Havia contado para vocês sobre esse interesse. O Igor Rabelo também foi sondado pelo Atlético Paranaense. O Vitor é um cara que está em teste como diretor num clube do tamanho do Atlético. Né? Essas substituições, se pede um grande executivo, coloca um cara aqui só para cobrir, que não é especialista. Aí eu falo da direção de negócios, a direção de futebol, sai o Caetano, você coloca o Vitor e tal. Então a forma e o conteúdo, a forma com a qual ele se dirige, faltou pouco ele se derreter ali, chorar e tal. Tem um pouco mais incisivo e mais firme, mas isso é outra história que não tem nada a ver com o que eu quero dizer agora. E o conteúdo me preocupa quando ele diz, é um treinador que sente muito emocionalmente. Vocês descobriram isso agora, depois do jogo contra o Vasco, porra. Agora, depois do jogo contra o Vasco. Mas demorou demais para descobrir, né? Será que tudo isso que aconteceu com o Milito aí no Atlético não tem relação com o que foi prometido e não cumprido com ele? Aí eu vou voltar lá no Eduardo Cudê. Lá no Eduardo Cudê. Que também reclamou e na época eu dei uma porrada aqui. Falei que ele jogou contra a instituição. Mas ele reclamou que prometeram e não cumpriram. O Milito lá atrás reclamou que prometeram e não cumpriram. A coisa degringolou, ele não ganhou. Aí na coletiva, né? Porque ele sente muito emocionalmente e tal. A forma e o conteúdo. Negócio maluco. Mas agora, peraí, calma que eu vou te chamar. Peraí, que então o Eltinho voltou de férias depois de 30 dias. Você não vai deixar eu dar uma boa tarde pro Eltinho? Eu só quero saber se ele reclamou disso. É só isso. O Milito reclamou que não cumpriu. Não, que não cumpriu abertamente, não. Mas é porque a proposta que enviaram para ele falava que era um ano de pouco investimento. E que não ia ter reforma. Em português. Peraí, a coisa não é bem assim não, tá? Tava escrito lá, não sei o que eu tô falando isso. A coisa não é bem assim não. O que acontece dentro do clube também tem coisa que a gente quer saber, tem coisa que não. Mas essa aí, a informação que eu tenho é que prometeram algo melhor para ele. Não cumpriram. Tanto que na hora de buscar um volante, teve que pegar o Vera. Não tem dinheiro para investir. Você tem alguém? Eu conheço o Fausto Vera, tá no Corinthians, então busca lá. Eles não tem dinheiro para investir, né? Não, tô dizendo assim, e ainda assim tiveram que pagar, e não foi barato. Né? Mas enfim, tudo bem, Elton Novaes? Buenas tardes, muchacho. Com essa belíssima camisa verde Flamel. É verde para esperança, né? A gente buscar esperança, que é o que está tanto almejando a torcida do Atlético, a torcida do Cruzeiro, a torcida do América. Então, nesse meu retorno aí, depois de 17 dias de férias, eu tô de volta tentando buscar uma esperança, olhando para frente para ver uma esperança. E nesse Atlético hoje, já que o assunto é Atlético, a gente falando da demissão do Atlético, eu também vejo melancolia, uma grande melancolia por parte de todos. Do Milito, eu já via um semblante abatido desde depois da derrota para o Flamengo por 3-1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o time foi se abatendo ao longo dos últimos dias, né? Então, assim, a intensidade que foram os últimos 20 dias, principalmente para o torcedor do Atlético, e ontem acumulando mais uma derrota.
um momento muito ruim do time, um momento que você olha para o gramado, você não vê intensidade, você não vê vontade, você não vê confiança. É isso que demonstra o time do Atlético. O Atlético, as peças do Atlético são muito melhores que as peças do Vasco, mas o Vasco foi o time que criou mais, que teve mais gana para vencer um jogo, que teve mais movimentos táticos e técnicos dentro do jogo. Então eu vi um Atlético melancólico. O fim do ano do Atlético é um ano extremamente melancólico. Aí o torcedor para e pensa, pô, Elton, mas chegamos em 2 grandes decisões. Sim, o Atlético chegou em 2 grandes decisões, mas o ano do Atlético ele é de melancolia. Ele é um ano que o Campeonato Brasileiro do Atlético parece que em instante nenhum ele existiu. A gente pincelava alguns momentos de lampejos para conquistar pontos. E agora o torcedor do Atlético vai chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro. Acredite, se a gente pegasse o início da temporada, lá no início da temporada, e falasse assim, torcedor do Galo, você vai chegar à final da Copa do Brasil e à final da Libertadores. Você pensa assim, caramba, que ano maravilhoso! Mas quando a gente olha em direção a tudo que aconteceu, tanto na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores, pô, eu não estava aqui para comentar, mas, velho, é uma coisa inacreditável pensar que o Atlético, desde os 40 segundos de jogo, teve um homem a mais que o Botafogo e não conseguiu elaborar um plano minimamente naquele primeiro tempo, minimamente, para pegar e fazer algo contra o Botafogo. E não conseguiu. Então, é um combo de melancolia o que se vive hoje o torcedor atleticano. Eu posso se estender só mais um tiquinho? Por favor. Ô André, tem como colocar a tabela do Campeonato Brasileiro? Tem como abrir aqui pra gente e colocar a tabela do Campeonato Brasileiro? É possível fazer isso? Só pra gente, pro torcedor do Atlético entender. 2 páginas. 44 pontos. O Atlético tem 44 pontos. Olha a posição que o Atlético está. Sim, torcedor do Atlético, pensando em movimentos da tabela, do que pode acontecer, o Atlético ainda é um ameaçado pelo rebaixamento. É inacreditável ver na altura do campeonato, faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético pode terminar o ano de 2024 sem Sul-Americana, sem Libertadores, já é fato, sem Sul-Americana, onde que até o 14º colocado vai para essa competição. O Atlético pode terminar no limbo. O limbo é onde que hoje ocupa o Atlético Paranaense, que é o próximo adversário, e o Fluminense, terminar o ano no limbo, ou até sendo rebaixado. É a triste realidade do Atlético hoje. É muito grave o que aconteceu. E nesse combo, eu vou colocar todos têm culpa. Todos erraram. O Atlético fecha o ano, ou vai fechar o ano melancólico, mesmo tendo chegado à final da Libertadores e à final da Copa do Brasil.